Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estamos nós, eu e minha irmã, novamente, para gravarmos uma lição sobre o livro Jesus e Atualidade. Hoje nós vamos trabalhar o texto Jesus e Humanidade, do livro que eu já mencionei, que é uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Então vamos lá, Verônica? Vamos. Boa tarde a todos. Hoje nós trouxemos uma história que tem tudo a ver com a lição. É sempre assim, pelo menos que eu gosto de iniciar. A história tem o título de O Gesto que Faltava. Havia um homem conhecido por sua dureza. Trabalhava muito, falava pouco e acreditava que ser forte era nunca demonstrar fragilidade. Certo dia, passando apressado pela rua, viu um idoso cair. Outros olharam, alguns desviaram o caminho. Ele também hesitou. Estava atrasado, tinha muitos compromissos. Mas lembrou-se, sem saber porquê, de um homem simples que um dia disse que o amor se revela nos gestos menores. Aí ele voltou. Ajudou o idoso a se levantar, limpou-lhe o sangue do joelho, ouviu-lhe o agradecimento tímido. Nada de extraordinário aconteceu. O mundo não mudou, a cidade continuou barulhenta, mas dentro dele algo se moveu. Pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente humano. E naquele gesto silencioso, sem discursos ou aplausos, Jesus havia passado ali. Então, são histórias que nos fazem recordar algumas parábolas de Jesus também. E eu tenho, assim, alguns momentos de que Jesus se aproveitou para nos ensinar lá atrás, né? Então, eu lembro que teve uma vez que ele disse que ia visitar um dos discípulos. E ele falou, você me aguarda, porque eu vou te visitar. E esse apóstolo procurou fazer o máximo dentro de casa, limpar, assear tudo, preparar um lanche, e levou um tempo para isso, de tão minuciosa que foi, né, a preparação para receber Jesus. No momento que ele estava fazendo tudo isso para receber o mestre, bateu a porta uma pessoa e ele foi atender, era um mendigo. E ele falou assim, olha, eu não posso te atender agora, porque eu estou esperando uma visita. Volta em outro momento. O mendigo, coitado, né, ia pedir uma ajuda, não pediu, porque logo foi descartado. Em segundo momento, bateu na porta, era uma prostituta. E Pedro também falou para ela, olha, agora eu não posso te atender, porque eu vou receber, né, uma pessoa muito importante para mim, então você volta em outro momento. E no terceiro momento, bateu na porta uma pessoa muito doente, precisando de ajuda naquele momento. E ele falou, eu acho que foi Pedro, e ele na memória falou, olha, eu não tenho condições de te atender, mas vou fazer tudo por você depois da minha visita. Nisso o mestre chega, né? E ele, quer dizer, o mestre não foi, desculpa. O mestre não foi, e no dia seguinte, o Pedro chega para ele e fala assim, mas senhor, eu te esperei o dia inteiro e o senhor não foi me visitar. Ele falou, engano teu, Pedro, engano teu. Eu fui, né, na forma de um mendigo, eu fui na forma de uma prostituta, eu fui na forma, utilizando, né, aquelas pessoas, que não é o próximo que a gente tem que fazer, e na forma de um doente. E você não me atendeu. Você disse que eu teria que passar em outro momento. Então, esse é o exemplo vivo, né, de que nós precisamos estar atentos para as oportunidades que surgem nas nossas vidas. Porque Jesus, ele ajuda o homem através do próprio homem. E nós perdemos muitas vezes essas oportunidades. Na lição, continua dizendo que Jesus, ele não escreveu tratados, não edificou sistemas humanos, nem impôs verdades. Ele foi simples. Ele andava entre os pobres, ele andava entre os doentes, não tinha essa preocupação de criar leis, era a simplicidade em pessoa.
E era a humildade que esclarece, a simplicidade que liberta e a submissão consciente às leis divinas que nos torna espiritualmente fortes e perenes. Então Jesus, ele veio nos ensinar em cada momento, em cada gesto, em cada palavra. Ele fez da própria vida dele um poema vivo, no qual cada gesto era amor e cada silêncio era ensinamento. Então hoje, isso aí, quando diz isso no texto, eu lembro muito da minha mãe, que a mamãe, ela falava muito com os olhos. E ela sempre assim, no momento que ela estava insatisfeita com alguma coisa que a gente viesse estar fazendo, ela não precisava abrir a boca. A expressão facial dela já dizia tudo. E a gente entendia, né? Hoje está difícil até os nossos jovens entenderem, né, a fala do corpo. Por isso que os espíritos pegam, quando eu sonho, eu não vejo o espírito balbuciar. Ele fala, é aqui, ó. E a gente sabe o que está dizendo. Está mostrando alegria, está mostrando tristeza, decepção. É pelo pensamento, né, Verônica? Exatamente, é através do pensamento. Então, em um mundo marcado pela violência como é o nosso, pela presunção e pelo domínio do exterior, Jesus nos convida a olhar para dentro, né? Fazer essa introspecção, né? Essa viagem interior, porque se nós não nos conhecermos, nós não temos como conhecer o outro. Então nós precisamos nos melhorar, né? Para que a gente possa, através do exemplo, das nossas atitudes, também arrastar, porque a gente arrasta pelos exemplos. Então o Haroldo estava fazendo uma palestra e ele estava falando, nós mostramos que estamos com o Cristo desde o momento que a gente levanta, dando um bom dia, no momento que a gente sai de casa, dando um sorriso para o gari, para aquela pessoa que a gente encontra na rua, no lugar onde a gente, né, transita, no lugar onde a gente trabalha, né, como a história falou aqui, né, o rapaz lá, né, ele olhou, percebeu que ninguém teve atitude, ele também agiu da mesma forma, mas ele voltou atrás e falou, não. Algo disse para ele que alguém, que no caso Jesus, deu o exemplo vivo de como agir. E aí ele volta, faz tudo que ele tem que fazer e continua a sua trajetória. E uma outra coisa que eu lembro muito, né, que a gente, mãe é mãe, né? A gente não tem como esquecer os ensinamentos. Ela dizia, quando você tiver que fazer algum favor, ou se você estiver em algum momento onde alguma situação venha exigir de você, né, parar para atender, faça isso. E tudo mais vai se desenvolver de uma forma, vai fluir de uma forma sempre positiva e benéfica para você. Agora, não atende, não. Não que vai dar errado, mas, né, quando a gente serve primeiro para depois ser servido, as coisas caminham melhor. E isso, né, Verônica, está dentro daquele ensinamento, né? Fazer ao outro o que a gente gostaria que nos fizesse. Porque se o outro está numa situação complicada e alguém para atender, tirando essa pessoa do sufoco, tirando essa pessoa de uma problemática que ele sozinho não consegue sair, essa pessoa vai estar, não que a gente faça esperando recompensa, mas ela vai se sentir realmente grata e atendida. E nós também, se a gente se colocar na posição de quem está precisando mesmo, o que a gente gostaria que essa pessoa fizesse? Dissesse assim pra gente, espera um pouquinho, daqui a 1 hora eu volto. Daqui a 1 hora você pode estar morto, né? Então é bom que a gente faça, e olha, gente, não é que eu faça, tá? Isso é uma coisa que eu sempre penso, meu Deus, né? Passei e não olhei para trás. E às vezes a minha consciência me cobra muito disso, porque a gente vive num turbilhão de atividades tão grande, quando a gente vê, já foi a oportunidade. E aí, já que a minha irmã começou contando uma história,
Eu vou emendar aqui contando, sendo bem breve, de uma historieta que eu não sei se eu vou ser muito fiel, mas é de um homem que ele sempre pedia, né, que vendo o sofrimento alheio, ele sempre pedia: ai Jesus, amigos espirituais, ajude aquela pessoa está passando por uma situação tão difícil. E ele sempre pedia, né, que o mestre ajudasse. E um dia ele estava saindo do centro espírita, né, para a gente não dizer que fala de outras religiões, ele estava saindo do centro espírita e viu uma pessoa muito necessitada. E ele se compadeceu. Ele se compadeceu e disse: Jesus, ajude essa criatura. E foi embora. E aí, quando ele chega, não sei se ele chega em casa, como é que foi bem a história, ele fala: nossa Senhor, mas o Senhor não ajudou aquela pessoa? Não mandou ninguém para ajudar? E aí o mestre falou: eu mandei você. E é bem assim, Toma! né? Toma, Então, assim, como a Verônica falou antes, o homem, Jesus ou Deus, ou seja lá, os amigos espirituais, nos ajudam através das pessoas que estão próximas de nós. Sim. E aí, refletindo, né, sobre toda essa lição lindíssima, a gente percebe que Jesus e a humanidade é compreender que o Cristo não está distante de nós em momento algum. Ele é presente 24 horas nas nossas vidas, mas é o nosso modelo. E também, né, como diz o Evangelho, na pergunta mais curta que tem lá, eu não consigo gravar o número, é 600 alguma coisa. 625. 625. Então, qual é o único modelo e guia? O ser mais perfeito. O ser mais perfeito da Terra. E aí, é a pergunta mais curta, diz Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. Se nós quisermos ser felizes, quisermos acertar nas nossas atitudes e escolhas, vamos pensar o que ele faria se estivesse no nosso lugar. O que ele nos diz. Então, é um modelo possível, acessível e atual para a construção do homem vivo. Uhum. E eu gostaria de voltar ao título, sou eu agora, né? A gente andou dividindo aqui as falas, mas eu gostaria de voltar ao título dessa lição, Jesus e Humanidade. E aí eu estava pensando o seguinte: como nós ainda estamos distantes de Jesus, né? Como nós ainda, como humanidade, ainda caímos, ainda desdenhamos dos ensinos de Jesus, achamos que Jesus tem gente que fala isso mesmo, né? Que Jesus é apenas uma metáfora. Tem gente que não acredita ainda que Jesus realmente viveu entre nós. Bom, aí a Verônica começou mencionando o nosso texto, e eu gostaria de falar o seguinte: quando ela fala que os ensinos de Jesus foram sempre muito simples, porque ele buscava uma linguagem, exemplos que falassem ao nosso coração, que fossem próximos de nós daquela época e de nós hoje. Uhum. E de fato, se a gente vai perceber sobre a humanidade, nós percebemos que a humanidade ainda não entende Jesus. Nós ainda temos dificuldades para entendermos Jesus. E o texto, ele vai citar algumas parábolas. Ele cita a parábola do grão de mostarda, que fala sobre fé, né? A fé é poderosa. Então ele fala: se nós tivéssemos a fé de um grão de mostarda, lembrando que o grão de mostarda é o grão menor, né, que existe. Mas se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente falaria para aquela montanha: mova-se, e ela moveria. É claro que isso não quer dizer, não temos que pegar isso ao pé da letra. Sim, né? Mas realmente, quando a gente tem fé verdadeira, nada é obstáculo para nós. Porque a gente encontra o quê? Coragem, encontra certeza de que não estamos sozinhos, e a gente vai então lutando, nos esforçando para superarmos aquilo que está nos obstaculizando. Fala, Verônica. Não, e mais uma vez me passa a lembrança que, bem mais jovem,
eu perguntava para a mamãe assim, mãe, como é que eu vou adquirir fé? Eu não sei como é que é fé. E ela falou, minha filha, estuda, que é o conhecimento que liberta. E através do conhecimento, do discernimento, é que a gente vai percebendo os sinais dos céus e vendo assim o quanto que Jesus realmente é presente nas nossas vidas. E que quando só da gente mentalizar, só da gente lembrar das situações com as quais a gente precisa vencer na vida, ele já nos atende. E ela ainda falava assim, minha filha, quando você estiver indo em algum lugar que seja para resolver algum problema sério, coloca uma luz no seu tórax, que vai, essa luz é Jesus, essa luz é a fé, é a certeza de que tudo vai dar certo. Essa luz vai chegar na sua frente e vai deixar tudo preparado. Eu fiquei arrepiada. E aí você vai percebendo, a gente tem que prestar atenção, né, para ver o quanto que a nossa fé tem feito milagres nas nossas vidas, né? Uhum. Bom, no texto ainda, nessa parte onde ele fala do grão de mostarda, ele também dá o exemplo de que Jesus recorreu à rede de pesca e a peixes. Novamente, porque ele estava falando para quem naquela época? Pescadores. Então, por que ele fala de lavoura, de peixes, de rede? Porque ele queria alcançar aquelas pessoas, né? E aí, do que ele estava falando ali? De trabalho. Ele nunca disse, não precisa trabalhar, basta que confie em mim, né? Pelo contrário, você precisa se esforçar, porque é através do esforço que a gente cresce. E muitas vezes, como é que a humanidade age diante dos seus problemas? Né? Largando mão, entregando, eu entrego para Deus. Tá, você entrega para Deus, mas entregue para Deus fazendo a tua parte, né? Porque senão nada acontece. Um outro exemplo que ele cita, ela, né, a Joana de Ângeles, é o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, se a gente for pensar bem naquele iniciozinho, onde ele fala das bem-aventuranças, veja que tudo ali ele inverte. Jesus inverte o convencional pelo não convencional. Então, quem é bem-aventurado? Quer dizer, ou seja, quem é feliz ainda no mundo atual? É quem tem dinheiro, é quem tem poder, é quem tem beleza física. Esses são os felizes. Mas não são esses os bem-aventurados na visão de Jesus. Pelo contrário, são os aflitos, são os sofredores, são os doentes. Por quê? Porque na perspectiva de Jesus, que é o da vida imortal, e isso a gente precisa ter muito claro, né? Porque a vida não é isso que está aqui. Se nós somos cristãos verdadeiros, a gente acredita que isso aqui, né, é corpo, é físico. Quando a gente partir, nós vamos deixar tudo isso. A conta no banco, a beleza física, né, tudo. O poder, tudo, as conquistas materiais. A roupa bonita, tudo isso vai ficar. E aí, quando a gente tem isso em mente, nós vamos parar para atender aquela pessoa necessitada. Porque aquela pessoa necessitada, o bem que nós fizermos, é o que vai realmente fazer parte do nosso patrimônio espiritual. E olha, gente, o que a gente aprende com as pessoas mais carentes, sim, eu tenho, assim, experiência de vida, de pessoas que eu achava que... O que essa pessoa tem para me ensinar? E me ensinaram muito e continuam me ensinando. Pessoas simples, pessoas sem diploma, sem estudo, sem o poder do mundo, mas, né, que tinham uma força interna, que foram capazes de deixar, deixar um legado de ensinamento, de exemplo, não só para mim, como para muita gente que a conheceu ou as conheceram. E isso significa que Jesus veio nos dizer que a verdadeira grandeza está no amor, está na justiça e na vivência do bem. Né? Então, quando a gente se aproxima dessas pessoas, porque Jesus não veio para os poderosos, para os sãos, ele veio realmente para nós, doentes da alma. Hein, Verônica? Aliás, os poderosos
dão de ombro, porque eles acham que podem São tudo. poderosos. Né? Podem tudo. Vou me humilhar, achando que se humilhar, porque a humilhação, Jesus não pregou a humilhação, ele pregou a humildade. Sim. A humildade é muito diferente de você se humilhar. Na humildade, você tenta evitar o orgulho, aquele sentimento de que você é superior ao outro. O humilde é aquele que se acha ou igual ou que não é tão superior assim. Então é aquela pessoa que é capaz de pedir desculpas. Esse é o humilde, não é ser capacho. Eu acho que isso é uma lição muito importante para a gente. Então são essas coisas que a gente tem que refletir e ensinar, até para os de hoje. Apesar deles não gostarem muito de ouvir falar em Jesus, acha que é cafona, quadrado, mas é importante porque eu lembro sempre do ditado, né? Água mole em pedra dura. Tô trocando. Tanto bate até que fura. Uhum. É isso aí, né? A gente... E você falou uma coisa, Verônica, que a juventude não gosta muito de ouvir isso. No entanto, eu acho que a tua memória tá ruim. Ah, é? Então fala aí. Porque nós estávamos comentando justamente que a gente tem observado que nunca se falou tanto em Deus como ultimamente. E nunca se abriu tanta igreja como ultimamente. Não estamos aqui levando em conta se essas igrejas são fiéis a Jesus, não importa. Mas importa que as pessoas estão num vazio existencial tão grande que elas estão procurando, de alguma forma, falar de Jesus. E eu me lembro, olha, nós estamos saudosos, né? de uma palestra, eu acho que do Divaldo ou do Geraldinho Lemos, que ele dizia, falando sobre Chico Xavier, e disse que o Chico foi fazer uma palestra e que era uma coisa que ele não gostava de fazer, mas ele aceitou. E quando ele chegou no centro, estava abarrotado de gente. E Chico, na sua humildade, falou: eu já sei por que tem tanta gente aqui para me ouvir. É porque eles estão com muita saudade de Jesus. E é isso. Jesus, mais do que nunca, está fazendo falta para a humanidade. Porque o que a gente tem visto, mesmo para aquelas pessoas que não saem dos seus respectivos templos, seja ele católico, protestante, evangélico, judaico, não importa, né? O que a gente tem observado? Violência, vaidade, arrogância, são sentimentos muito humanos ainda. É o que ainda, infelizmente, nos caracteriza. E por isso nós precisamos, nós que nos dizemos cristãos, porque o fato da gente de se dizer cristão não quer dizer que a gente seja. Mas se a gente se diz cristão, a gente procurar introjetar esses conceitos de Jesus, avaliar como que eu estou me comportando, por exemplo, a Verônica falou: você já deu bom dia para alguém hoje? Você abriu a porta do elevador e esperou a pessoa entrar? Olha, ontem eu tô com uma dificuldade de locomoção, vocês não sabem, né? Porque eu fico sempre sentadinha, mas de locomoção muito grande. E nós fomos numa loja e eu estava mexendo num negócio que eu queria, e era uma planta artificial, e a planta caiu. E eu não consigo, tenho muita dificuldade para baixar, porque eu perco o equilíbrio. Passou um camarada, me viu, eu estava de bengala, ele me viu, ele não parou para pegar. Aí o meu marido falou assim: mas que má vontade, né? Coitado, ele que já está com quase 80 anos, que teve que abaixar para pegar a tal da planta. Então, assim, olha o que é a humanidade ainda. Falta de atos solidários, né? Então, é isso. Nós precisamos parar para avaliar, assim, o que eu estou fazendo. Agora, nós somos, nós dessa geração um pouquinho mais velha, não que eu acho que só os mais velhos
sejam capazes. Hoje o grupo jovem, até os palestrantes, são um número grande. Mas assim, somos nós que temos como é que chama? O bastão na mão, a tocha, que temos que passar essa tocha para frente, né? Para que essa luz que é Jesus, que são os seus ensinamentos, assim como os ensinamentos de outros avatares, se propague. Para que a gente possa, só um pouquinho, para que a gente possa realmente, daqui a algumas décadas ou centenas de anos, viver num mundo que a gente quer construir, o mundo de regeneração. Vai, Verônica. Então, lembrando que Jesus, ele não exige perfeição da gente, porque ele nos conhece. Ele sabe do quanto que nós ainda engatinhamos, mas o importante é a gente ter consciência que nós estamos tentando ser melhores no dia a dia, né? E a sinceridade do esforço de amar. É isso que é importante, né? Nesse mundo tão tumultuado, turbulento. Cada gesto de paciência, cada escolha pelo perdão. Perdão é fundamental, porque se não houver amanhã pra gente, e se a gente deixar de perdoar ou de ser perdoado, como que nós vamos ficar aqui na Terra, dando continuidade, com a consciência pesada, com remorso, arrependimento, ou enquanto espírito, que aí nós vamos ver com muito mais, uma expansão muito maior do que apenas visão, audição e etc e tal, como que nós vamos estar do outro lado? Até que a gente se faça entender e peça perdão espiritualmente, talvez leve um bom tempo. Então, cada renúncia ao orgulho é um passo silencioso ao encontro de Jesus Cristo vivo, né? Vivido. Passamos adiante? Podemos passar. Uma coisa importante que eu até falei para a Penny, uma frase que eu peguei nesse estudo, diz assim: o evangelho deixa de ser apenas palavra quando se torna atitude. Esse exemplo que a minha irmã deu agora é porque eu estava em outro setor, porque senão eu tinha pego para você, tá bem? a planta, a flor. Isso aqui diz exatamente disso. As pessoas, eu não acredito nem que ele tenha tido má vontade, talvez nem tenha passado batido, não percebeu. E aí a importância de nós termos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para entender os sinais dos céus. Ali era um momento daquele homem, daquele jovem, daquele ser humano, né? Estar atento e poder ajudar. E ganha um pedacinho, costumo dizer que a gente ganha um pedacinho do céu em cada momento que estamos conectados com Deus, com Jesus, e que entendendo, nós estendemos as mãos para auxiliar. É isso aí. Nós não estamos conectados e estamos muito desensibilizados. Né? E o pior, né, Verônica, que as pessoas, quando praticam o bem, são tidas como, como é que a gente fala? É bobo, é trouxa, né? E não é nada disso. Então, Jesus, na verdade, ele permanece, sempre será o nosso único modelo e guia, né? Caminhando conosco, respeitando nosso tempo e sustentando nossas forças. Então, é importante caminharmos? Mas não vamos ter a preocupação de acelerar o nosso passo para não deixar para trás coisas que serão importantes lá na frente. E aí, é melhor que a gente ande devagar, no nosso tempo, na certeza de que o Cristo está caminhando conosco, e chegar lá na frente, olhar e falar: não, eu não deixei nenhuma disciplina para trás, não fiquei independente, então posso continuar. Agora, também é o seguinte: se deixarmos coisas para trás, que tenhamos a certeza que Jesus nos dá a oportunidade, ele não tem pressa, ele vai nos dar a oportunidade de rever e fazer com que possamos, né, refazer esse passo que deixamos de dar, né? Na verdade, a pressa é nossa, né? Bom, gente, é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dobradinha aqui. Deixa eu só finalizar, eu sei que o tempo está acabando, mas eu peguei um outro pedaço também que diz aqui: ninguém está só no caminho.
Evitemos, portanto, julgamento e mais compaixão, menos palavras e mais exemplos, levando no coração o compromisso simples e profundo de viver o bem que já compreendemos. Lindo, né? É verdade. Bom, espero que tenham gostado. Esse é o texto. E assim, gente, nós nem arranhamos. Esse texto é riquíssimo, como todos os textos desse livro, Jesus e Humanidade, são todos textos muito curtos, mas são assim de uma profundidade enorme. Por isso é que eu recomendo a leitura, porque nós aqui pegamos o básico do básico. Mostra a capa. Eu já mostrei em outro. Aqui, esse aqui. Não nesse vídeo, mas em outro. Mas é esse daí, foi bom que a minha irmã lembrou. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e comentem. Isso tudo é muito importante para nós. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.